sejam bem-vindos ao programa Caixa de Livros, que é um produto da Underline Publishing. Meu nome é Nereide Santa Rosa, sou a CEO da Underline Publishing e nós temos o prazer de desenvolver esse trabalho com as instituições que trabalham com o ensino do português como língua de herança. E os nossos autores, essa é a nossa proposta da Caixa de Livros, um programa que traz informação e conhecimento sobre o ensino de português como língua de herança e os nossos queridos autores, escritores que publicaram na Underline Publishing em português e livros bilíngues. Muito bem, hoje nós temos o privilégio de receber 4 pessoas fantásticas que tanto escreveram como autoras, como também desenvolvem um trabalho fantástico na França com o português como língua de herança. Então, eu vou apresentar, em primeiro lugar, Namíbia Peixoto Diana. Namíbia, pode dar um alôzinho aí. Tudo bem, pessoal. Vou mudar meu nome, inclusive, porque eu estou com o nome da associação. Eu vou colocar aqui. Tudo bem. Namíbia Peixoto Diana é diretora-geral e coordenadora em Fontenay-sous-Bois da Herança Brasileira. Dirige essa associação desde 2016 e é responsável pela formação da equipe pedagógica. Anima ateliês de pais e bebês e cria material didático para a associação. Cearense, morando na França desde 2007, Namíbia deixou sua carreira de engenheira numa grande empresa de cosméticos para se dedicar à sua paixão por idiomas e pela educação. Especializou-se em bilinguismo infantil na Universidade de Paris, Descartes, e pesquisa desde 2015 as políticas linguísticas familiares e estratégias de transmissão doméstica de línguas de herança. Foi a observação da aquisição da linguagem em suas filhas e nos filhos de uma amiga em casal misto que a levou a fundar, em 2016, a Associação Herança Brasileira. Parabéns, Namíbia, pelo seu trabalho. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada, Nereide. Obrigada pelo convite. E agora eu vou chamar sua companheira de trabalho aí, né? A Fernanda Consoni. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Nereide. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Fernanda Consoni é presidente e coordenadora em Paris da Herança Brasileira. Preside a associação desde 2019, anima ateliês culturais e cria material pedagógico. Fernanda é mãe de 3 meninos lindos e arteiros, linguista e paulista do interior. Começou a trabalhar com português como língua de herança em 2012 nos Estados Unidos. Apaixonada pelo ensino de português e da cultura brasileira, se depara todo dia com o desafio de manter o português em casa e com a aventura de criar seus filhos num ambiente multilingüe e multicultural. Fernanda tem formação em letras, português linguística pela USP e especialização em bilinguismo pela Université Paris Descartes. Obrigada, Fernanda, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês. E agora eu vou chamar a nossa autora Isabel Sintra, diretamente de Estocolmo, na Suécia. Olá, Isabel. Olá a todos, muito obrigada, Nereide, mais uma vez pelo convite e sejam bem-vindos todos que estão nos assistindo. Obrigada. Isabel é paulista de São Joaquim da Barra, em São Paulo, e reside na Suécia. É escritora e aposta na importância da representatividade. A diversidade está presente em sua obra, em sua escrita. Entre suas obras destaca-se Corvo Correio, que esteve entre os premiados do Prêmio Off Flip de Literatura em 2017, em Paraty, no Rio de Janeiro, na categoria Infanto-Juvenil. E a coleção Black Diamond Collection, com os livros A Princesa e o Espelho, lançado em língua inglesa,
português e alemã durante a Feira do Livro Internacional de Frankfurt, The Little Grey Tailor, em português e inglês, e The Sweetest Ladybug, o seu último, o mais recente livro pela Underline Publishing. Obrigada, Isabel, pela presença. E agora eu vou chamar nosso querido Dr. Jaime Alencar de Oliveira Filho. Olá, Jaime. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para compartilhar esta manhã com estas autoras tão fantásticas. Isso mesmo, Jaime Alencar é brasileiro, nascido em terras de José de Alencar. Formado em odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Mudou-se para os Estados Unidos em 2003 para continuar seus estudos de pós-graduação e vive atualmente no estado da Virgínia. Trabalha como dentista nos Estados Unidos e tem um filho nascido em terras americanas. Junto com seu jovem filho, escreveu o livro Singularity em inglês e publicou em português o mesmo título como Singularidade pela Underline Publishing, um livro que nós vamos comentar no decorrer do programa. Muito bem, nós vamos iniciar as nossas perguntas aos participantes. A primeira pergunta vai para a Namíbia. Como diretora do Herança Brasileira na França, conte para a gente como foi criada, quais eram os objetivos, mais detalhes sobre a criação dessa instituição. Uhum. Então, a minha história acho que é muito parecida com a história de todas as mães que, por um motivo ou por outro, vão viver no exterior e acabam tendo filhos no exterior, mães e pais, né? Como o Jaime deve ter essa mesma experiência, que é essa questão que vem cedo ou tarde sobre como esse filho vai viver com duas línguas. Né? No meu caso, essa questão chegou principalmente quando minhas filhas entraram na escola, elas tinham 3 e 4 anos, elas se seguem aí de um aninho, as duas, e eu comecei a me questionar sobre o fato de, apesar de viver numa casa onde se fala português, porque meu marido é brasileiro, como que elas iam viver essa dualidade, né? Com a língua francesa na escola, no ambiente próximo e o português em casa. Eu venho de um passado de professora de idiomas, então eu entendia como que uma criança adquire uma língua, eu entendia como que uma pessoa adquire uma língua estrangeira, mas eu não entendia muito bem como uma criança cresce com duas línguas. E daí surgiu esse interesse e foi em 2015 que eu comecei a realmente estudar e me aprofundar no bilinguismo infantil. E uma vizinha tinha também filhos mais ou menos na mesma idade, com a mesma preocupação, e a gente resolveu criar um espaço onde outras famílias pudessem se juntar a nós, e se juntar a esse desafio e essa aventura. E foi o que a gente fez. A gente rapidinho conseguiu o apoio do consulado do Brasil na França, apoio também das prefeituras, particularmente da prefeitura da cidade onde a gente morava e mora ainda, eu moro ainda, né, em Fontenay-sous-Bois. Conseguimos apoio para um espaço onde a gente reuniu as famílias e eu comecei essa grande trajetória de estudo e pesquisa nessa área, e desde então a associação só fez crescer e multiplicar as suas ações aqui na França junto à comunidade brasileira. Perfeito. É um caminho que acaba sendo natural, né? Quando você tem você já tem o interesse, você tem a sua preocupação, e aí você começa a agregar as pessoas, começa a juntar, não é? É um caminho que muitas instituições que a gente está conversando fizeram também. Exato. É um caminho natural, eu acho que todas as mães procuram reunir as crianças, e isso parte de um reflexo natural, mas que é muito positivo para o desenvolvimento linguístico da própria criança, porque é exatamente isso que a criança precisa, ter contato com outras crianças que também são bilíngues e que também falam a mesma língua. Então, esse primeiro reflexo da mãe de dizer, eu preciso achar outras mães brasileiras que tenham filhos da mesma idade, colocar essa criançada toda para brincar junto,
É um grande primeiro passo, foi o nosso primeiro passo, e depois a gente foi se especializando, baseado em pesquisa e em desenvolvimento de material didático, pedagógico, de programas pedagógicos, de diferentes tipos de abordagem, né, da criança, dependendo do tempo que essa criança tem disponível para a língua portuguesa, dependendo da organização das famílias. A gente desenvolve vários tipos de produtos, vamos dizer assim, né? Tem os ateliês, o curso de português como língua de herança, as festas, ateliês culturais, ateliês mais pedagógicos. Então, tem aí todo um painel de ações que a gente pode fazer e que a gente faz hoje para ajudar essas famílias a transmitirem a nossa língua, né? Continuarem transmitindo nossa língua e nossa cultura. Perfeito. E agora, Fernanda, sabemos que você é a coordenadora da Antena de Paris, né? E presidente da Herança Brasileira. Conte-nos essas atividades que vocês desenvolvem, qual o público-alvo do Herança Brasileira e como funcionam as antenas. Claro. A herança, como a gente estava falando, né, tem uma necessidade das famílias de se aproximar, mas esse se aproximar precisa ser próximo, porque também o deslocamento com crianças pequenas, sobretudo em Paris, era muito complicado. Então, a primeira antena que surgiu em Paris, depois da de Fontenay, foi um pouco porque era complicado para mim me deslocar até Fontenay com o meu filho pequeno. E havia outras mães na minha região que também queriam, falavam, não, mas por que a gente não faz em Paris? Então, eu resolvi começar aqui em Paris. A gente não tem tanto apoio da prefeitura como em Fontenay, então a gente tem que alugar um espaço, enfim, mas a gente promove ateliês mensais em Paris. E isso é uma coisa interessante, porque as antenas elas vão surgindo da necessidade dessas famílias e a gente acaba oferecendo em cada antena, antenas são as filiais, né, vamos dizer assim, da HB, em cada antena um produto que corresponde à expectativa daquela população. Então, em Fontenay há cursos semanais, como em Antony, uma outra antena que nós temos, há cursos semanais, porque as famílias querem um contato semanal com a cultura brasileira. Em Paris não era essa a demanda, porque as crianças elas têm muitas atividades extracurriculares. Então, a demanda era um encontro mensal sobre a cultura brasileira. Os nossos ateliês são todos com temas culturais, autores, a gente trabalha bastante com autores brasileiros também, com livros, a gente procura fazer uma seleção bem feitinha do que a gente apresenta para as crianças, mas é só uma vez por mês. Então, as crianças se reúnem uma vez por mês. Em Saint-Germain-en-Laye, que é a nossa outra antena, a população prefere festa. Então, lá, antes do Covid, a gente realizava apenas festas culturais, né, as festas tradicionais brasileiras, e alguns ateliês pontuais, como de carnaval, por exemplo, que às vezes a gente faz festa, às vezes a gente faz ateliê. Mas, geralmente, as antenas, elas correspondem às expectativas das famílias, o que as famílias pedem para a HB, que é como nós chamamos a herança brasileira aqui, o que as famílias pedem, qual que é realmente a demanda de cada público, e a gente tenta adequar a nossa prática para corresponder às expectativas dessas famílias. Entendo. Então, você parte do que a demanda do que os pais necessitam, as famílias precisam. Gostam ou querem, etc. E aí você prepara um material pedagógico para isso, prepara um evento, é isso? Porque vocês na biografia até comentaram, eu li assim, que vocês preparam materiais pedagógicos esse tipo, para essas atividades específicas. Sim, na verdade a gente não é assim, né? Eles pedem, a gente faz. A gente tem, uma maneira de dizer, a gente tem os produtos que a gente é capaz de oferecer, que a gente consegue trabalhar, que são os ateliês culturais, ou o curso de português. E quando a gente diz que a gente prepara, é porque a língua de herança ela é muito específica. Quando você entra numa sala de língua de herança, você tem idades diferentes, níveis de proficiência diferentes. E então não dá para pegar um livro pronto ou um material pronto. Cada aula realmente ela tem que ser preparada, cada ateliê tem que ser preparado para aquele grupo que vai participar. Levando em consideração a heterogeneidade da turma, tanto linguística quanto de idade mesmo. Então, é nesse sentido que a gente prepara o nosso material e a gente se concentra na questão do trabalho com a cultura e com a língua portuguesa em cursos de português ou em ateliês, e as festas a gente realiza somente em Saint-Germain mesmo,
são festas também com cunho, com a ideia de promover a cultura brasileira e de trabalhar esses conteúdos durante a festa com as crianças. Perfeito, entendi. Depois você ainda vai explicar mais um pouquinho sobre a questão do uso do livro, né, como português, no ensino do português. E agora eu queria falar um pouquinho com a Isabel, falando um pouquinho sobre sua obra, e por que você resolveu ser escritora de livros infantos juvenis? Eu acho que é um caminho também, você também tem filhas, né? Você tem 2 filhas multilinguistas ou não? Bilinguistas, Sim. como é que é? Conta um pouco sobre essa questão e como isso incentivou a escrever ou não. Eu estava aqui ouvindo a Namíbia e a Fernanda falando, né, como a gente se sente acolhida, porque eu estou aqui como escritora, mas eu também sou mãe, né, de 2 meninas nascidas na Suécia. Então, a Namíbia, quando começou a contar, né, de quando ela chegou, como é que ela iniciou o trabalho dela, eu lembrei também desse meu momento, porque é muito bom saber que a gente é acolhido por um trabalho como o de vocês. Parabéns para vocês 2, porque é um momento muito difícil. Quando a gente e cada vez mais chegam mães, né? Aqui para a Europa ou para qualquer outra parte do mundo e precisa desse apoio e que muitas vezes não encontra. Eu já doei muitos livros aqui para mães que não tinham livros de português, livros, enfim. Que bom que existe esse trabalho de vocês. Mas, Nereide, eu escrevo para criança, eu acho que isso vai muito do jeito que a nossa cabeça funciona, né? Porque eu tenho um olhar para o mundo, um olhar muito lúdico, eu procuro ter um olhar bem-humorado para o mundo, e emocional também. Esse é o jeito, vai muito da maneira como eu lido, como eu cresci, né? A minha infância, esse é o meu jeito. E vai de encontro com a minha escrita. E é muito interessante também, Nereide, escrever sobre um assunto que passava longe de mim quando eu era criança, né? Então, esses temas que eu escrevo agora, que eu não tinha acesso quando eu era criança, eu tenho a possibilidade de descobrir como conversar com as crianças sobre esses assuntos, né? Escrevendo sobre esses temas para a criança. E eu costumo falar também que as crianças, eu acho que elas me entendem pelas respostas que eu vejo, né? Das leituras, dos reviews. Elas entendem, elas escutam muito as histórias, né? E elas conseguem levar isso para frente. Eu acredito muito, muito nas crianças. É surpreendente quando a gente está fazendo uma leitura, eu e o Zeca, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo do Corvo Correio, que as crianças logo elas perguntam por quê, né? Que não deixaram o Corvo José ser carteiro, só porque ele tinha as penas negras, né? Então, nem é preciso falar de preconceito, nem é preciso falar de racismo. Contando a história é o suficiente para as crianças chegarem lá. Isso me dá uma alegria muito grande. O Zeca também fica feliz como ilustrador. E sem dúvida, é um privilégio. Eu falo que é um privilégio poder, hoje em dia, escrever para a criança. É verdade. E é um desafio, né? Escrever para criança é um desafio. Porque é um público exigente, que é preciso usar ali uma linguagem adequada para eles. Eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre estudando, procurando saber. Você estava falando das meninas que eu tenho, as minhas filhas, elas são as primeiras que recebem a leitura aqui em casa, elas acabam dando opinião também. E é um público muito transparente, né? A criança ela é muito transparente, ela fala o que vem à cabeça. Isso é muito gostoso. Eu tenho planos de escrever, tem aí um trabalho adulto, mas eu por enquanto, continuo aqui me lambuzando, vamos dizer assim, nessa brincadeira gostosa que é escrever para criança. É verdade, eu concordo plenamente. Pode continuar, que a gente vai adorar. Não, né? É isso mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o Jaime,
que tem uma outra experiência, né? Ele escreveu o livro com o seu filho. Como é que foi essa experiência de escrever um livro junto com o filho, né? O tema que você usou, né? E realmente ele tinha 11 anos, né, Jaime? Se não me engano, quando vocês escreveram, né? Conte na um pouco verdade, sobre essa experiência, por favor. primeiramente agradecer a convite, né, participar do Caixa de Livros com você, Nereide, e também estar presente com esta tão seleta gama de autores e pessoas que pesquisam a língua portuguesa no mundo, né? Então, é um privilégio estar. Eu me sinto até um pouco constrangido, porque eu escrevi um livro só com meu filho e são autores tão renomados que estão aqui conosco. Mas, enfim, na verdade, o Jaime Neto, né, ele escreveu, né, pegando esse mote da literatura infanto-juvenil, ele escreveu o primeiro livro dele quando ele tinha 8 anos, né, um livro chamado Brother Bear, que é uma fábula, né, que conta a história de 2 irmãos ursos, né? E logo depois que a gente publicou esse livro dele aqui nos Estados Unidos, eu comecei a escrever com ele um livro chamado Singularity, que é um livro de ficção científica, sobre um assunto que nós dois gostamos. Foi até uma maneira de nós estarmos mais próximos, né? Um projeto de pai e filho, basicamente, né? Que é a parte de astronomia, né? E também a parte de clima, né? A mudança climática. Então, o Jaime Neto gosta muito da parte de ciência, né? E eu também. Então, foi uma maneira de a gente ter um projeto, né? Entre pai e filho. E como eu não sou um autor por formação, então demorou 5 anos para a gente conseguir terminar o livro. E eu acho que a pandemia ano passado, né, que na verdade 2020, não, na verdade 2020, né, faz tanto tempo que a gente está no meio da pandemia, que eu não sei nem mais que ano é. Em 2020, né, a gente aproveitou o lockdown que teve aqui nos Estados Unidos para ficar, ele ficou mais tempo em casa, porque não podia ir à escola, né, tinha que ser online classes. Então, a gente teve mais tempo junto, né? A gente acabou terminando o livro, né, no meio da pandemia. E a gente publicou o livro em português, desculpa, primeiro em inglês, Singularity, né? Que como eu já falei, é um livro de ficção científica que fala sobre astronomia, a mudança climática. E ano passado nós tivemos o privilégio, né, de publicar o livro pela Underline Publishing com a Nereide, né? E o livro e vamos fazer um lançamento do livro lá em Fortaleza, agora em abril, né? Vamos aproveitar a viagem a Fortaleza e fazer o lançamento do livro lá em Fortaleza. Então, foi um processo bem bacana, né? Que nós, acho que foi comentado aqui, né? Essa dualidade linguística de ter um filho de uma casa que fala português e que tem que ir para a escola e é outro idioma, né? No caso aqui, o inglês, né? Então, existe essa... Inclusive, nós... seria até bom ter um braço da herança brasileira aqui em Virgínia, porque eu sinto falta também de ter esse contato com outras famílias. E existem outras famílias brasileiras aqui em Virgínia que têm também filhos, né? Que vão para a escola. E nós sempre tentamos fazer com o Jaime Neto para ele aprender o inglês, né? Na escola ele está aprendendo espanhol, mas o português também, que é quando a gente vai para o Brasil, ele tem esse contato também com os familiares em português também. Mas é interessante o trabalho tanto da Fernanda e da Namíbia aí, e na França, né? Dessa herança brasileira, de integrar essas famílias brasileiras, né, bilíngues, né? Muito bacana esse trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, Isabel também, com os vários livros infantos juvenis, ajudando também a literatura brasileira ao redor do mundo, né? Parabéns a vocês. O Jaime, quem sabe a sua fundação aí Sim. De repente você pode fazer tem um exemplo aqui com a Namíbia, com a Fernanda, né? Exato. Pode contar com a gente, Jaime. Tá certo, obrigado.
É muito bom, tá vendo? A gente sempre tem os exemplos aí. E agora, presta atenção aqui no que a Fernanda e a Namíbia elas vão contar um pouco sobre a atividade com o livro, mais específico com o ensino do português como língua de herança, né? Tipo de atividades e, enfim, o resultado disso, se vocês acham importante, por que é importante. Vamos lá, quem começa, a Fernanda ou a Namíbia? Eu acho que eu vou fazer uma introduçãozinha, depois eu vou deixar a Fernanda continuar, porque ela que é a nossa pessoa referente para a seleção dos livros e para a criação dos ateliês baseados em literatura infantil, porque ela é a louca do livro, como ela mesma diz, a louca do livro infantil. Eu vou só introduzir porque um assunto que eu acho importante é o uso do livro bilíngue, né? E o uso do livro na língua local mesmo. Quando eu faço os ateliês de pais e bebês, por exemplo, muitos pais se desesperam à procura de livros em português, né? Que precisam a todo custo conseguir livros em português. E uma das primeiras coisas que a gente desmistifica é que a gente pode ler livros em outras línguas em português, né? A gente pode fazer aquela famosa tradução simultânea, ou a gente pode adaptar as imagens e contar a nossa própria história. Existem mil maneiras de usar um livro, né? E de aproveitar um livro, principalmente com a criança pequena, que ainda não sabe ler. Mas a gente usa bastante literatura infantil brasileira, e eu vou deixar a Fernanda falar em detalhes aí qual é o processo de seleção e de criação desses ateliês. Vai, Fernanda. De fato, o livro, a gente tem que valorizar a ideia da leitura e de contar algo em português. Nos ateliês, mais especificamente, como as crianças são um pouco maiores do que as crianças dos encontros de pais e pititicos, a gente privilegia os livros brasileiros mesmo, em português. A maior parte em português brasileiro... nunca trabalhei no português europeu, então todos português brasileiro. E a nossa ideia é a seguinte, é a de que a gente não tem tempo necessário para explorar um livro, trabalhar o livro mesmo, né? O livro, ele é o nosso gatilho, ele é o instigador da nossa atividade. Então, a gente sempre começa o ateliê com um livro, que conta uma história que vai ajudar a gente a instigar as crianças a trabalhar aquele tema. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou meu Deus, me fugiu, Tarsila do Amaral, a gente leu um livro sobre a história dela, como que era a biografia dela, não é? A gente fez um trabalho também sobre as casas, sobre a questão das moradias, como que são, porque a gente queria chegar até a constituição da favela com as crianças, era um ateliê sobre arquitetura e urbanismo, e aí a gente leu um livro que chama As Casas que Fugiram de Casa. E aí, a partir desse livro, a gente constrói toda a dinâmica do ateliê para que as crianças elas saibam que o que é importante em língua de herança, como você tem muitos níveis linguísticos dentro de uma sala, é que a gente cria um escopo meio redondinho do tema que vai ser trabalhado. Porque assim, mentalmente, né, cognitivamente, para a criança é mais fácil dela identificar palavras que ela conhece. Então, a gente lê o livro, trabalha o vocabulário desse livro, a história, obviamente, que o livro conta. A gente trabalhou também nesse dia que a gente trabalhou As Casas que Fugiram de Casa, a gente trabalhou o livro Da Minha Janela, que é um livro que tem as ilustrações muito sutis, assim, a história ela é toda uma coisa toda poética, né? E as crianças, elas ouvem e elas captam o que elas podem, cada uma dentro do seu nível linguístico. Então, todo o trabalho ele é construído mais ou menos assim. A gente parte de uma história, de um livro, e a gente vai desdobrando esse livro num tema, com várias atividades de vários tipos, e no final do ateliê a gente acaba fazendo algo manual para as crianças levarem para casa e se lembrarem daquele tema trabalhado. É mais ou menos esse o percurso que a gente faz. O nosso próximo ateliê, por exemplo, é sobre o Chico Rei, e aí a gente vai trabalhar um livro bilíngue nesse caso, que foi escrito por uma brasileira, que eu emprestei para alguém, não está mais aqui. Mas, enfim, e aí o livro conta a história do Chico Rei em português e em francês.
Interessante, muito didático, muito bem organizado, muito bem, é uma metodologia assim que aborda, você vê que é consistente, né? Você tem todo um embasamento teórico por trás. E eu queria que você conhecesse então a Isabel Sintra, que os livros, os nossos livros e os nossos espectadores, os livros publicados pela Underline, da autora Isabel Sintra. Vamos lá, Isabel, agora você me mostra um pouquinho sobre os nossos nossos queridos. livros. Bom, o meu trabalho, o nosso trabalho, né? Eu trabalho junto com o meu irmão, o Zeca Sintra, que é o meu ilustrador. Nesse momento nós temos com a Underline 3 livros. Esse é o mais recente, que a Nereide vai ter ele aí também, que é o The Sweetest Ladybug. Depois nós temos The Princess in the Mirror. E o da vez aqui também, que é o The Great Little Tailor, que trouxe uma alegria, né, recente para nós, né, com a crítica da Kirkus, que é uma revista literária bastante exigente de crítica, uma revista de crítica literária norte-americana, que deu uma crítica positiva para esse livro, que foi algo assim muito surpreendente e fantástico para nós. Porque essas alegrias acabam dando a certeza para a gente continuar, né? Que a gente está no caminho certo. Bom, os nossos livros, eles são contos de fadas. Esses 3 títulos são os títulos que eu tenho nesse momento com a Underline Publishing, com a Nereide. E eles são bilíngues, eles também têm em português. Eles têm tanto em inglês quanto em português. São contos de fadas com personagens afrodescendentes. Portanto, eu mostro um pouquinho aqui das ilustrações. A Nereide também tem aí a Joaninha, né, que vai ser quando for em português. A nossa Joaninha aqui, ó. Isso. E por que o conto de fada? Porque é um gênero literário que não tem personagens negros, né? Isso era algo que nos incomodava, né? Desde criança, eu e o Zeca, a gente gosta muito de ler junto, a gente cresceu junto como irmãos, mas também brincava muito juntos. E é um gênero literário que não tem esses personagens, e o quanto isso nos perturbava, né? E essa ideia de trazer essa diversidade para esses livros. Os outros livros que eu tenho também têm personagens afrodescendentes, ou então, como o Curvo Correio, ele fala de uma situação de preconceito e de tolerância. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso compromisso com essas crianças, né, que estão crescendo, com esses pais que muitas vezes não sabem como trazer esse assunto para dentro de casa, não sabem como falar, porque falar de diversidade, até para agora falando como mãe, que tem crianças e tudo, é algo muito simples, né? Se uma criança chega em casa perguntando por que o amiguinho é diferente, por que o amiguinho é negro, por que o outro é japonês, a gente simplesmente temos os passarinhos também, cada um tem uma cor diferente, os cães também, né? Então é natural que as pessoas também sejam diversas, mas acaba sendo um assunto delicado e que traz dificuldade para muitos pais, muitos professores, as crianças. Eu passei por isso quando criança, e isso também inclui naturalmente a minha vontade de querer trazer esses temas, sempre de maneira muito doce, sempre apropriado para a linguagem da criança. Isso é algo interessante porque a resposta, né, quando a Nereide brinca, ela fala, você já está famosa, é porque a quantidade de pais americanos que responderam a esses livros, e famílias, não só famílias negras, famílias brancas também. Até eu me lembro de uma família que fez mesmo no YouTube, a mãe tinha uma conta no YouTube e ela contou toda a história da Princesa e o Espelho, né? Tá lindo, com música, ela realmente fez o trabalho ali com o livro. E isso mostra que a gente está conseguindo, todas as vezes que eu sento com o Zé Carlos para a gente pensar qual que vai ser o livro da vez, né? O que a gente quer transmitir?
o público que vai aceitar, que vai gostar desse livro, quem que a gente quer abraçar? A gente sempre pensa em querer abraçar todo mundo, né? Esse é sempre o nosso objetivo, não é escrever para A, ou para B, ou para C. E quando os livros eles chegam nas casas e a gente recebe as respostas, tanto várias famílias que respondem positivamente para esses contos, a gente consegue ver que a gente está chegando no nosso objetivo, a gente está atingindo esse objetivo. Os livros com diversidade, eles têm crescido bastante, né? Eu tenho essa carência desses livros com esses personagens quando eu era criança, mas a gente tem visto muitos autores indígenas e autores do Oriente Médio, que aqui na Suécia é uma diversidade fenomenal, né? Eu quando passo aqui nas bibliotecas, as frentes, né, são todos de livros com crianças diversas, né, asiáticas, e isso é algo muito bonito que eu noto mais aqui na Europa, infelizmente, que no Brasil. Até queria dizer para a Nereide, como a minha editora, que a resposta que tem vindo dos Estados Unidos tem sido fantástica. Só para ter uma ideia, a gente fez eu e o Zeca, a gente criou uma página na internet. E a maioria das pessoas que curtiram são norte-americanas, famílias brancas e negras. Então, é realmente algo que dá alegria, né? E nos impulsiona mesmo para continuar, porque ainda é um número pequeno, né? Conforme a gente vai vendo muitos títulos com diversidade, também é fácil notar que ainda temos que produzir muitos mais livros com esses personagens, né? Ainda não há esse protagonismo, ainda é uma novidade, não poderia ser, mas ainda é. E são esses 7, são agora 7 publicações, e a gente está muito feliz, estamos aí pensando em novos títulos, né, novas ideias que a gente está pensando. A gente teve uma reunião, eu e o Zeca, semana passada, mas a gente está bem feliz mesmo com esse caminho nosso. É porque realmente o produto é lindo, o texto é ótimo, né? A ilustração do Zeca é fantástica e o tema é necessário, e as pessoas estão em busca disso. Nós, como imigrantes, eu acho que todos aqui são imigrantes, a gente sente na pele muitas situações semelhantes, não só por ser branco ou negro, mas a própria interação, né, com as culturas, e que a gente tem que favorecer essa integração. O que você acha, Fernanda, Namíbia, sobre essa fala da Isabel, por favor? Nossa, eu estou encantada, quero conhecer os livros agora, obviamente, porque eu sou a louca do livro, como diz a... Eu achei uma coisa na fala da Isabel muito marcante para mim, assim, que eu acho que é o principal, que é de abraçar todos os leitores, né? Não definir um nicho de leitor, eu escrevo porque eu venho de uma minoria e eu escrevo para a minha minoria. Não, eu escrevo para que minha minoria seja reconhecida, para que ela seja valorizada e para que essa diversidade seja colocada num ponto positivo do convívio social, e não como algo negativo, né? Como você estava falando que na Suécia a diversidade é enorme e é formidável. Isso me marca bastante, porque, embora tenha crescido muito a representatividade, eu tenho a impressão que às vezes a gente não consegue quebrar essas barreiras dos nichos, sabe? Eu seleciono muitos livros que têm personagens variados, quando você falou dos escritores indígenas, eu tento trazê-los também, quando a gente trabalha a população indígena, trazer um escritor indígena que escreve em português, que tem alguns livros que são bilíngues, né, nas línguas indígenas, mas a gente vê que ainda é um passo grande. Como você disse, ainda é pouco, já tem muito mais do que tinha, mas ainda tem esse passo de que todo mundo entenda que esses livros são para todos e que eles trazem uma mensagem importante. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, só tenho que agradecer e estou louca para conhecer. E, Namíbia, me conta um pouco se vocês trabalham com adultos, jovens, ou só uma população
infantil? Então, a gente trabalha exclusivamente com crianças entre 0 e 11 anos, né? O nosso trabalho para o público adulto é mais um trabalho direcionado aos pais e o treinamento também dos profissionais que podem acompanhar essas crianças no processo de desenvolvimento, né? Quando eu falo de profissionais, são todos os tipos de profissionais, tanto os animadores, eu posso até usar o feminino, porque infelizmente ainda não tivemos animadores homens, as animadoras dos nossos ateliês, mas também as babás, as professoras, as pessoas que trabalham nos centros de lazer aqui na França, nas atividades depois da escola, né? Todo esse tipo de profissional a gente forma para o acompanhamento da criança bilíngue. E eu queria também comentar um pouquinho a fala da Isabel e a apresentação dos livros, porque eu também fiquei encantada e eu gosto muito do uso das... Ai, meu Deus, o nome me escapou agora. Os contos de Da fada. Contos de fada. Estava vindo só fábula na minha cabeça, mas não é Eu fábula. também queria falar disso, mas não deu De tempo. fada. Então, eu conheço. E a Fernanda, nós somos conectadas sempre. Eu acho que o uso dos contos de fada é muito positivo também para o nosso trabalho com língua de herança, porque eu tenho certeza que nos seus livros você faz uma certa referência a alguns contos de fada que as crianças já conhecem. E quando a gente pode ter um paralelo, né? Não falo nem de que o livro seja uma versão de um conto de fada conhecido, mas que ele tenha a mesma estrutura literária, que ele tenha algumas referências a contos de fadas já conhecidos, né, pelas crianças, que são obras que são internacionais, que são lidas tanto nos Estados Unidos, quanto na França, quanto em todo lugar, mas que a gente pode trazer dentro de um ateliê brasileiro uma releitura, um toquinho brasileiro do que eles já conhecem. Então, isso faz com que a criança que tem uma certa resistência à língua portuguesa, que às vezes acontece, né, da criança não querer vir ao ateliê, né? Se a gente faz um ateliê só sobre cultura indígena, só sobre coisas brasileiras, só sobre samba, carnaval, às vezes essas crianças que têm essa resistência, elas vão se tornar cada vez mais resistentes. Enquanto que se a gente faz um ateliê sobre uma lenda, sobre um conto de fadas, sobre uma fábula que essa criança já conhece no mundo dela em francês, no nosso caso, vai ser muito mais fácil a gente trazer a língua portuguesa, né? E se ainda mais a gente traz a diversidade, aí a gente ganhou tudo, né? A gente fez um ateliê 3 em 1. Então, muito legal o teu trabalho. Já conheci o Zeca por outra ocasião melhor, né? A gente se cruzou, mas a gente trabalhou com o Zeca num ateliê justamente de ilustração, num evento que a gente participou juntos. E o Zeca aceitou fazer um ateliê de ilustração com as nossas crianças, que foi muito, muito bacana. E eu acho que a gente trabalhar literatura, trabalhar produção de livro, trabalhar criação mesmo, além de trabalhar a leitura das histórias também é outro assunto que pode dar um outro programa aí para você, Nereide. Com certeza, com certeza. Agora eu quero também que o Jaime conte um pouco sobre o singularidade, né? Porque o tema, a questão do meio ambiente, a ficção científica, ele traz no texto uma proposta bem interessante no sentido de a reflexão sobre a questão do meio ambiente, sobre os problemas que hoje o mundo está passando, né, o aquecimento global, etc., e as consequências disso numa história de ficção, que é a solução. Mostra um pouquinho, fala um pouquinho, então, Jaime, do seu... É um livro com texto apropriado para jovens, adolescentes, né? Não para crianças pequenas, claro, porque o texto é longo, né? Bem mais longo. Tem algumas ilustrações que você pode mostrar, Jaime, se puder. E eu gostaria que vocês conhecessem, então, esse produto, essa obra do Jaime. Afinal, nós temos que incentivar o nosso pai, que escreve com o seu próprio filho.
Eu achei incrível a ideia de escrever juntos para passar tempo juntos. Eu achei isso bárbaro, assim. Eu sei que o produto vai ser bom, tenho certeza. Então, basicamente, né, obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre o nosso livro, né? Então, o livro Singularidade, né, e foi, como a Ana já tinha dito, né, ele foi lançado primeiro em inglês, com o título de Singularity, e nós lançamos pela Northern Light Publishing no ano passado, o Singularidade. Basicamente, é um livro de ficção científica que enfoca os problemas que a humanidade poderá enfrentar neste século, né, e também no próximo, né, que seria a superpopulação do planeta, também as consequências da mudança climática, que está sendo tão discutida, né, atualmente, né, e os efeitos já estão ocorrendo no nosso dia a dia, né, com tempestades mais constantes, né, com mais inundações, tanto na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Você vê que as catástrofes naturais estão se tornando mais e mais comuns, e com perda de vidas, né, e também perda monetária para os países também. Então, assim, foi uma maneira que, como foi comentado também, né, que é a maneira de passar mais tempo com o Jaime Neto, né, e temas que interessam a nós dois, né, a parte de... Nós falamos muito sobre astronomia e a física no livro, que são temas que nós gostamos, né, e também a parte da mudança climática também. Então, foi uma maneira também de deixar uma mensagem, né, e uma alerta, né, à humanidade, né, que se nós não mudarmos a maneira como estamos vivendo no planeta Terra, talvez o planeta não possa mais ser habitável daqui a 100 anos. Então, foi uma maneira também de deixar aí a nossa contribuição, né, para a humanidade, né, em forma de um livro, né, que nós temos um tempo limitado para mudar como as coisas vão se passar neste século, né, em relação à mudança climática, né? Então, como já foi comentado, né, as ilustrações do livro, né, ficaram muito bacanas, né? Assim, a qualidade do material da Underline Publishing é muito bom, né? Inclusive melhor do que a publicação em inglês. O material da Underline ficou bem melhor a qualidade do que o livro quando foi publicado pela editora aqui nos Estados Unidos em inglês. Então, nós temos basicamente a gente tentou fazer algo que nós gostamos, né? E tem muita mensagem, não só em relação a nós somos de uma família muito também voltada para a religião também, e tem muitas mensagens, né, em relação a uma comunicação, a inclusão e uma conexão entre ciência e religião. Algumas pessoas não creem que seja possível conectar a ciência e a religião. Cientistas não acreditam em Deus e pessoas que são religiosas não acreditam em ciência. E no livro a gente tentou desmistificar um pouco também essa noção, né? A gente tentou enfocar a parte de ciência, mas também não perdendo esse contato da religiosidade também, que as duas coisas elas não se conflitam, elas se complementam na nossa visão. E, né, também é outra mensagem que a gente tentou colocar no livro também, né? E tem algumas mensagens que... e também tem muitas coisas no livro são baseadas em fatos da minha vida, da vida da minha família, que como a gente chama, aqui nos Estados Unidos, são Easter eggs, né? Que são informações escondidas dentro do texto, que algumas pessoas irão entender o porquê, não é, de algumas coisas que se passam no livro. Mas, assim, foi o nosso primeiro e único livro, provavelmente vai ser o único, porque eu não sei como é que a Isabel consegue escrever 7 livros, porque para escrever um demorou 5 anos. E foi um processo assim, bem árduo, né? Escrever com o Jaime Neto, eu não sei, porque foi um livro de demorou muito tempo, né? Muita criatividade, né? Então
Parabéns, Isabel, 7 livros. Já está pensando no próximo também. Eu não acho que eu vou ter coragem. Eu acho que não vou ter coragem de escrever outro. Imagina, dá trabalho mesmo, dá Jaime. trabalho. Mas, olha, eu escrevi 80, então, ó. Meu Deus. Olha... Então, Nereide, eu não sei, eu acho que não tem mais como tirar nada do teu cérebro mais, né? E tu me escreveu agora a biografia do papai e da minha sogra também. Ai, gente, mas o Jaime, o que importa é que o livro dele traz uma aventura, Exato. uma aventura que tem assim um percurso, é interessante para os jovens lerem, com uma linguagem bem divertida, assim, cativante, e também o tema, né? O tema que ele trouxe e que é uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo, além de trazer informações. Ele fala sobre singularidade, né? Sobre universos paralelos, sobre buraco negro, e aí um monte de coisa que eu aprendi lendo o livro dele, porque eu não sabia. Né? E eu agora, então, nós vamos começar a fase final aqui do nosso bate-papo, então eu queria saber um pouquinho da Fernanda e da Namíbia, se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o Herança Brasileira e deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu queria comentar já o livro do Jaime, que eu acho... Primeiro, parabéns por ter escrito com seu filho também, achei isso fantástico, realmente é um exercício que nem todo pai está pronto a fazer, mas eu acho que deve ser muito rico, né? Eu estou com uma filha hoje de 11 anos também, e ela às vezes quer escrever, e já começou a escrever alguns livros, e eu não sou aquela mãe que vai acompanhá-la. Eu dou suporte, mas eu não sei se eu seria capaz de fazer esse trabalho juntos, né? Eu acho muito, muito bacana. E o tema do teu livro também me interessa bastante, porque essa questão da ciência, meio ambiente e a religiosidade também são assuntos que me tocam. Vou dar uma olhada e vou tentar trazer esse livro aqui para casa, para a criançada também poder ler. Então, sobre a herança brasileira, eu queria agradecer primeiro o convite da Nereide, agradecer a todos esses autores aí que estão trabalhando com literatura infantil e criando coisa bacana para as nossas crianças lerem, tanto dentro quanto fora do Brasil. Agradecer o trabalho da Underline Publishing de publicar, né, essas pérolas aí e de inserirem esse produto de qualidade nesse meio, né, de trabalho com o português como língua de herança. Convidar todo mundo para olhar a nossa página na internet, herançabrasileira.com. A gente pode acompanhar iniciativas tanto na França quanto fora da França também. A gente pode sempre trocar ideia, a gente pode sempre acompanhar, trocando sobre o nosso material didático, fornecendo os nossos programas. E o nosso interesse realmente é ajudar essas famílias que estão fora do Brasil a transmitir a nossa língua e a nossa cultura às crianças. Perfeito, muito obrigada. A gente que agradece a sua contribuição ao Caixa de Livros. Fernanda, suas palavras. Igualmente, eu só quero agradecer, foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre uma troca muito positiva. E reforçar o que a Namíbia disse, eu acho que às vezes a gente também fica nessas de seria tão legal se tivesse, seria tão legal se tivesse, mas então vamos fazer, né? Dá para formar associações de vários níveis de comprometimento e a gente precisa mais disso, de reunir as pessoas em prol de uma causa legal, que é transmitir a língua portuguesa no exterior e a cultura. E se a gente puder usar autores tão bons quanto os que nos apresentaram suas obras aqui hoje, melhor ainda, né? E aí eu fico o convite para você, Isabel, que está mais perto da gente, vou dar uma descidinha aqui para a França, uma hora dessas. O Jaime também. Jaime, se quiser cruzar o oceano, mais que bem-vindo. A gente adora fazer ateliês em parceria e será um prazer recebê-los por aqui. Quem sabe, é isso aí. Um super prazer conhecê-la né, pessoalmente e participar desse painel. Muito obrigada. Imagina, Fernanda, o nosso prazer foi imenso. Isabel, suas palavras.
Nereide, agradeço mais uma vez o convite da Underline, né? Esses programas são sempre muito bons e sempre trazendo muitas novidades e assuntos interessantes, como o do PLH, que eu conheci, né, a Namíbia, eu acredito que foi em 2015 ou 2016, né, foi a primeira vez que eu ouvi falar do PLH, eu não sabia que existia, e me dei conta da importância que é, né, para essas famílias que vivem fora do Brasil e vivem esse desafio de manter o português dentro de casa. Parabéns mais uma vez a Namíbia, a Fernanda, pelo trabalho maravilhoso. Jaime, o seu livro tem um tema muito interessante, porque quando a gente vê esses desastres da natureza ocorrendo, é um assunto que ninguém, né, o pessoal geralmente acha chato, ninguém quer falar, né, jogar plástico, né, no mar, essas coisas. Então, é um assunto necessário também. Parabéns pela paciência de ter escrito com o filho, né? Que não é difícil, não deve ter sido fácil. E a minha mensagem obrigada a todos que estiveram presentes e aproveitar que a gente está no início do ano, desejar um 2022 repleto de saúde para que a gente possa continuar aí desenvolvendo o nosso trabalho e realizando os nossos sonhos. Muito obrigada, Isabel, sempre simpática, direta e ótima. Obrigada. Enfim, olha, Jaime. Amém. Jaime, suas palavras finais. Agradecer, né, o convite da Underline Publishing para participar do Caixa de Livros e a presença, né, desse grupo, né, tão bacana, né, de pessoas que trabalham com literatura brasileira no exterior, né? Uma honra estar junto com vocês aqui. E para quem quiser saber mais sobre o livro, a gente tem um website, né, do livro. É bem simples, é www.jaime.com, Jaime com Y. E lá tem mais informações sobre o livro, né? A nossa ideia, por que a gente resolveu escrever e tudo, né? Eu acho que pelo fato de ter escrito com o Jaime Neto, foi por isso que demorou 5 anos. Então não foi fácil. Mas foi assim, como eu falei, foi mais um projeto de pai e filho para a gente passar mais tempo junto, né? É lindo, é lindo. Fazendo coisas que a gente gosta, né? Temas que são caros a nós, a ciência, a física, a astronomia, a mudança climática e também a religiosidade, né? Então, foi assim, bem bacana essa mistura que a gente fez para concluir na publicação deste livro, né? Obrigado mais uma vez, né? Aproveitando a Isabel, também desejar a todos um 2022 de muita saúde. Deus quiser, vamos nos livrar do COVID-19 e vamos seguir em frente. Nós temos planos de ir para a Olimpíada de Paris 2024, então é uma possibilidade de nos encontrarmos em Paris 2024. Não esqueça do nosso convite, então. Ok. Tá bom. Muito obrigada a presença. Muito obrigada a presença de todos. A gente vai encerrando o nosso programa e um grande abraço e que os nossos livros caminhem pelo mundo levando o português como língua de herança. É isso aí. Um beijo a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.